Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei até assustado com o currículo que ele leu. Falei, será que sou eu mesmo, né? Você fica assim meio sem jeito, né? Quando alguém fala de você. Mas é um prazer, um privilégio estar com vocês aqui essa noite para falar de um tema que é bastante relevante. Afinal, nós queremos ter melhores resultados. Resultados que talvez reflitam em dinheiro no bolso, não é mesmo? Só que para ter resultados melhores, nós precisamos fazer coisas diferentes. E por que não fazer em alta performance? E gosto sempre de olhar a alta performance como times de futebol. Olha só esses nossos queridos aqui. Nunca jogaram no mesmo time, mas já imaginou se jogassem? Será que ia dar um bom jogo ou não? Eu costumo dizer que esses três caras são craques, mas esse time ele poderia ficar melhor se tivessem dois caras jogando junto. Laterais direito e esquerdo, Marcelo e Marcelo. Aí estaria completo esse time. Time de alta performance, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu não sou um corretor de imóveis, não tenho experiência imobiliária, além das experiências como comprador ou vendedor de imóveis, né? Então, não vim falar aqui para vocês sobre algo técnico da área de vocês, que certamente vocês conhecem muito mais do que eu. Mas eu vim aqui para dividir com vocês um pouquinho sobre aquilo que eu, nos meus 20 e poucos anos, trabalhando em indústrias, em empresas multinacionais, tenho visto em termos de lideranças que aplicam as técnicas de alta performance para que os seus times possam jogar melhor o jogo de cada uma das empresas. Eu espero que vocês possam também, nas atividades de vocês, levar alguma dessas técnicas, alguma dessas dicas, para também implementar lá nos seus negócios. Queria fazer uma pergunta para vocês, até para eu me situar. Quantos aqui são proprietários de imobiliária? Alguns. Quantos são líderes, supervisores, enfim, tem uma equipe abaixo respondendo para você, onde você trabalha? Tem mais alguns. Quantos aqui não tinham o que fazer na quarta-feira e vieram aqui hoje? Não, nenhum, né? Ufa, ainda bem. Eu já vi, cheguei cedo aqui, pelo ambiente eu já vi que realmente é um momento de reencontro de muitos, né? Então, parabéns ao Cresce, parabéns a todos vocês por tirarem esse momento de vocês para de fato estarem aqui. Eu acho que é muito interessante. Eu participo de alguns grupos também de networking, de administradores, de C-levels, de palestrantes, e é importante porque a gente se reencontra, a gente troca figurinhas, experiências, e sempre um aprende com o outro, né? Então é fundamental, e acho que esse trabalho que o Cresce vem fazendo, e vocês estarem aqui, só confirma essa importância. Bom, quero dividir com vocês a primeira pergunta. Será que para ter o tal do sucesso financeiro, baseado na alta performance, vale tudo? Que bom. Tem gente que, como diz, está vendendo a alma, né? Porque dinheiro vem em primeiro lugar. E aí, sonega, atrapalha o outro lado, destrói a equipe. Muitos executivos, eu passei por muitos executivos que trabalharam, infelizmente, comigo ao longo do tempo, que só estavam olhando o resultado de curto prazo. Então, esse ano nós precisamos fazer de tudo para alcançar aquele objetivo. Não importa quem eu tenha que destruir, quem eu tenha que passar por cima, se eu tenho que fazer por meios lícitos ou ilícitos. E a carreira dessas pessoas tem prazo curto. Porque o mercado se conhece, o mercado se fala. E aí eu olho só para o dia de hoje, eu olho só para essa venda, né? Mas aquele cliente que eu vendi ou que eu comprei algo para ele hoje, seria o meu cliente de amanhã também. Então eu tenho que pensar no longo prazo, né? As melhores vendas são aquelas que a gente faz com recorrência para os nossos próprios clientes, né? A energia que você gasta para angariar novos clientes é muito maior do que se você cria um celeiro de clientes que está sempre negociando com você. Então não vale tudo por dinheiro, a gente precisa, de fato, atender muito bem os nossos clientes e ser muito íntegro nesse mercado. Queria dividir com vocês uma pesquisa feita pela Globo.com, que fala sobre colaboradores insatisfeitos. Então, alguns aqui são empresários, outros são líderes, outros são autônomos, mas todo mundo trabalha.
E aí, essa pesquisa diz que 56%, ou seja, metade de nós aqui, talvez, se a gente for olhar por essa pesquisa, trabalha de forma infeliz. E aí eu pergunto para vocês, é possível você trabalhar 8, 10, 12, alguns mais horas por dia, de forma insatisfeita? Infeliz com aquilo que você está fazendo? Gravem, se vocês saírem daqui com essa frase gravada, já estou feliz. É impossível ter alta performance trabalhando de forma infeliz. Então, se você é empresário, se você é líder de uma equipe e tem gente na sua equipe lá que está insatisfeita, que não está se sentindo aquele peixe fora d'água, não tem como você exigir alta performance desse cara. Ele não vai render 100% dele, porque ele está colocado no lugar errado. E muitas vezes esse cara sou eu e você. Nós não estamos rendendo tudo aquilo que nós poderíamos, porque a gente não está fazendo a atividade que a gente deveria estar fazendo. Uma outra pesquisa da Exame diz que as empresas pesquisadas, elas perdem quase 18% do seu lucro, da possibilidade de ganho que ela teria, por baixa produtividade. Quem é que produz menos? Quem está infeliz, quem está insatisfeito. Então, olha onde vai parar o problema. Você tem uma equipe ou você está insatisfeito, por estar insatisfeito, trabalha menos, produz menos, rende menos, menos lucro no bolso do patrão. Menos lucro para qualquer um de nós, nossas comissões, nossa bonificação, tudo perde. Então tudo começa em trabalhar de forma satisfeita. É impossível ter alta performance trabalhando infeliz, que isso fique claro. E aí me permitam contar uma história para vocês. Vocês vão ver ao longo dessa palestra, desse bate-papo, né? Posso falar de bate-papo? Quem não cria essa barreira palestrante, né? Fica uma coisa distante, estamos juntos aqui. Vocês vão ver que eu vou contar algumas histórias. Histórias minhas, histórias que eu pesquisei. E eu quero contar para vocês a história da mamãe Camelo e do seu filho Camelinho. Mamãe Camelo e Camelinho estavam andando. Camelinho, talvez um jovem adolescente, curioso, aprendendo as coisas, como muitos de vocês aqui, né, estão aprendendo. E aí, ele vira para sua mamãe: mamãe, por que a gente tem essa corcova? Sua mãe, muito paciente, vira para seu filho e fala: Camelinho, nós atravessamos o deserto. E no deserto, muitas vezes não tem o que comer. Então essa corcova, ela serve para acumular gordura. E durante as travessias do deserto, se nós não tivermos o que comer, o nosso corpo absorve a nossa própria gordura e é uma forma de nós sobrevivermos. Ah, faz sentido, mamãe, faz sentido. E eles continuam ali andando, e Camelinho volta para sua mãe e pergunta: mamãe, por que a gente tem esse barrigão? A mamãe paciente: Camelinho, lembra do deserto? Aquelas grandes travessias, não tem comida e também não tem água. Então nós acumulamos líquido, água na nossa barriga, como se fosse um reservatório, e durante a travessia no deserto, não tendo água, nós não morremos desidratados. Puxa, faz sentido. E eu acho que esse Camelinho, ele é brasileiro, porque ele não desiste. Lá vai ele com mais uma pergunta: mamãe, tem paciência para tudo, né? Que foi, Camelinho? Só mais uma, vai. Diga, por que a gente tem esses cílios tão grandes? Lembra do deserto? No deserto podem ocorrer tempestades de areia. E aí, para nós protegermos os nossos olhos, os nossos cílios foram feitos dessa forma, porque aí não entra areia nos nossos olhos. Ah, entendi, mamãe, entendi. E Camelinho está ali, né? Junto com a mãe, andando, entendendo, aprendendo das coisas. E ele volta com a sua mãe e... Mamãe. O que foi, Camelinho? Mamãe, agora é a última. Diga. Mamãe, por que a gente tem todos esses apetrechos para atravessar o deserto se a gente está preso aqui no zoológico? Não era para ser piada não, tá? Aqui não é stand-up mesmo, não. Mas olha o que tem por trás dessa história, se vocês entenderem. O camelo, ele é um animal
feito para andar no deserto, vocês concordam? O biotipo dele foi perfeito, Deus fez o camelo certinho. Tem lá a barriga com reservatório de água, tem a corcova que acumula gordura, tem os cílios para proteger os olhos, as patas são diferentes da pata de um cavalo, para justamente não afundar na areia, são pernas compridas, ele é anatomicamente perfeito para travessias no deserto, né? Só que o que adianta ele ter tudo isso, se ele estiver preso numa jaula no zoológico? Eu fico imaginando que com o tempo, um camelo preso no zoológico, aquela corcova deve encolher, aquela barriga deve murchar. Por quê? Todo dia tem comida e todo dia tem água. Não precisa acumular. Concordam? Isso serve para a gente pensar o seguinte: na minha atividade, na atividade de vocês, na atividade do time de vocês que trabalham com vocês, será que as pessoas têm atributos, têm conhecimentos, experiências que não estão utilizando? Será que o trabalho lá onde elas estão hoje não é como a jaula do camelo? E aí a pessoa está infeliz fazendo uma atividade que não é para a qual ela nasceu para fazer? Uma pessoa comunicativa e você coloca ela para ficar fazendo um relatório. Uma pessoa que é quietinha, tímida, e você quer que ela seja o melhor vendedor, que saia falando para todo mundo, que pegue o microfone e que dê um show. Pessoas erradas nos lugares errados. Ficam insatisfeitas, infelizes, não produzem. Quem perde? Você, a empresa, todo mundo. O camelo é a mesma coisa, preso, ele vai atrofiando. É o cara que estuda inglês e depois esquece. Aprende a tocar violão, instrumento musical, não pratica, atrofia, não é isso? Qualquer coisa que a gente fizer na vida, se você faz por um tempo e para, você vai perdendo aquilo. Não é assim? A mesma coisa acontece com o camelo, a mesma coisa acontece com qualquer um de nós como profissionais. Não dá para ter alta performance se a gente estiver fazendo uma atividade que não requer as nossas melhores qualidades. Entenderam? O que é isso aqui? Banquinho, banqueta. Eu posso andar aqui? Dá certo o vídeo? Banqueta, cadeira, né? Para que serve? Ufa! Marca aí um ponto para a turma. Não, vamos chegar lá, calma aí, segura. Isso aqui. O que é isso aqui? Escada, escadinha, né? Cada um dá um nome. Todo mundo concorda com isso, né? Banquinho, diferente de escadinha. E aí a pergunta é, por que a gente vive fazendo isso, né? Pega a cadeira, pega a banqueta, pega o banquinho e faz dele uma escadinha. Sabia que os maiores acidentes domésticos são por esse tipo de exemplo aqui, né? Minha esposa, inclusive, está de molho lá em casa, e foi por isso que eu coloquei isso na palestra, porque ela rompeu o ligamento do joelho ao subir na banqueta para pegar um produto de limpeza no alto, baixinha que ela é, em cima do banco foi tentar ainda fazer aquele assim, tombou, rompeu o ligamento do joelho. Ah, Marcelo, mas por que você está falando isso aqui? Mais uma vez, igual o camelo, para mostrar para vocês que quando a gente coloca a pessoa para fazer uma atividade que não é o perfil dela, que ela não nasceu para fazer, vai dar errado. Quando a gente pega o banquinho para querer usar ele como escada, vai dar errado. Tem uma escada na sua casa, por favor. Não, comprei. Agora tem que esperar ela recuperar, que ela está até com medo de subir, né? Você comprou a escada Depois. A gente faz isso, é brasileiro, não é? Primeiro você estraga para... a escada, mas ele usa o outro. A escada está guardada lá fora. Ninguém lembra da escada, porque é mais prático pegar o banquinho. Lá na empresa, talvez a gente esteja fazendo isso também. Talvez uma pessoa que tem perfil de banquinho está sendo usada numa atividade que é da escada. É triste isso, gente. A gente ter pessoas trabalhando conosco que tem um grande potencial para fazer uma atividade e você, como líder, não está enxergando isso e está colocando ela para fazer uma outra coisa. Você está enjaulando aquela pessoa. Com o tempo, o que vai acontecer? Vai atrofiando o conhecimento dela, a experiência dela. E tomara que ela vá embora rápido da sua empresa. De verdade, tomara que ela vá embora. Que ela fique infeliz e vá embora. Porque se ela continuar lá, você está perdendo mais do que ela. Porque ela não vai estar produzindo 100% naquela atividade que você colocou ela
ela está perdendo porque ela não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai ganhar, e você que é o patrão, você que ganharia comissão, bônus, o que for, também não vai ganhar. Então a gente precisa colocar as pessoas certas, que têm aptidão para as coisas. É preciso mudar. Então nós precisamos mudar, e eu falo muito de mudança de mentalidade, mudança de mindset. Antigamente nós contratávamos olhando para o currículo. Então eu quero uma pessoa que no currículo tem uma experiência X, que tem uma formação Y, que fala ou não fala outro idioma, enfim, eu defino lá umas regras, e aí vem alguns candidatos, eu converso, tem aquilo lá no currículo, contrato ou não contrato. Precisa mudar. Nós precisamos olhar também o perfil comportamental das pessoas, porque cada perfil atende a uma característica diferente. Pessoas mais comunicativas, pessoas mais analíticas, pessoas mais arrojadas, empreendedoras, líderes, outros nem tanto. Todos são bons, não existe perfil ruim. Existe a pessoa com um perfil colocada numa atividade que não bate com o perfil. E aí a gente rotula aquela pessoa que ela não presta. Quem não presta sou eu, que sou o líder que não vi isso. As pessoas querem mudar, mas às vezes a gente está tão impregnado, correndo na nossa rotina, que a gente não para um pouco para fazer uma análise. Quando foi a última vez que você sentou e parou de pensar em vender imóvel? E falou assim, peraí, deixa eu fazer uma análise do meu time. Deixa eu fazer uma análise da equipe que eu tenho aqui. Qual que é o perfil de cada um? O que cada um está fazendo aqui nessa empresa? Eu não devia fazer uma alternância de pessoas, de posições. Fulano, que está atrapalhando o time como um todo, eu não devia tirar aquela pessoa. A outra que, poxa, faz tempo que eu não dou um feedback para ela, eu não deveria dar um feedback para ela, orientar, ajudar o jovem que está crescendo nessa carreira. Quando que a gente faz isso? Às vezes a gente não faz. Por quê? A gente está na rotina, na loucura da rotina e não para. É muito bom vocês estarem aqui numa quarta-feira à noite, porque é o momento que vocês param para receber um recado dos mais diversos, né? Cada quarta-feira aqui deve vir um assunto muito legal, para parar e olhar e falar, puxa vida, o cara falou 1 hora, um monte de besteira, mas isso aqui que ele falou eu vou pegar para mim, e vou amanhã no meu escritório fazer alguma mudança, porque se também você ficar aqui 1 hora e pouco e nada te servir, você poderia estar fazendo outra coisa, né? Então acho que é importante a gente parar e sair da rotina, para tentar colocar alguma coisa em prática na nossa vida. O Einstein, ele dizia essa frase aqui, olha, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O mercado está ruim, Marcelo, o cliente sumiu. Mas e aí? A fórmula de 2018, você está continuando usando ela para 2019? Não vai funcionar. Vai ter que mudar alguma coisa. Tem um amigo meu que ele falou o seguinte, se em 2019 eu usar as mesmas fórmulas que deram certo em 2018, eu já sei que vai dar errado. A tendência não é melhorar, a tendência é sempre piorar. Por quê? Porque o mundo está em constante evolução. Avanços tecnológicos, nova geração que vem surgindo. Meu filho acabou de completar 18 anos. Muitos de vocês, né, em algum momento lá, entre os 17 e 18 anos, estavam esperando completar 18 anos também para tirar a carta de habilitação, não era verdade? Tremendo assim, o dia que podia ir lá tirar a carta de habilitação para ter um carro, dirigir o carro do pai. Meu filho fez 18 anos, já ensinei ele a dirigir já uns 2, 3 anos atrás. Falei, filhão, e aí a carta? Ah, pai, acho que eu não vou tirar agora não. Como assim? Eu sou de Itu, inclusive, esqueci de comentar com vocês, eu sou de São Paulo, mas eu me mudei para Curitiba, de Curitiba vim para Itu e moro em Itu até então. Mas este ano meu filho entrou em engenharia aqui no Mackenzie e veio morar em São Paulo. E eu passei a ficar com ele alguns dias aqui em São Paulo. E ele falou, pai, eu estou indo para São Paulo, vou morar ali em Higienópolis, do lado da faculdade, vou vir com você na segunda-feira, vou embora na sexta, preciso de carro para quê? Tá certo o pensamento dele. Ele falou assim, então calma, a gente tira nas férias, tira mais para frente. Eu falei, mas você não quer carro? Não, pai, para quê? Eu uso o seu quando eu precisar. Olha a mudança de mentalidade. Meu filho reflete uma grande parcela dos jovens que estão com esse pensamento hoje, de que não precisam ter carro, de que talvez não precisam mais comprar um imóvel, que talvez seja melhor guardar dinheiro e morar de aluguel, que podem compartilhar um local de moradia. Tudo isso impacta ou não no negócio de vocês? Claro que impacta. Então, se eu fizer do mesmo jeito que eu fazia o ano passado, eu estou na roça. Eu tenho que mudar alguma coisa.
para poder ir atrás desses novos clientes, desse novo perfil de consumidor, porque o avanço está a todo momento. Quem não muda, dança. Eu gosto muito dessa frase. A verdade é essa, gente. Se a gente não mudar, a gente vai ficar fora do mercado. Ah, mas eu tinha uma imobiliária que era a mais top da cidade. Eu vendia X imóveis, eu alugava tanto. Está tudo verbo no passado. Como é que a gente olha para o futuro? Vai ter que fazer mudança. E olha essa frase aqui, essa frase é minha. Não é o mais forte que sobrevive, não é aquela imobiliária a que era a mais top da cidade que vai sobreviver, não. Inclusive essa é a que tem maior risco de quebrar. Não é a mais inteligente, não é o corretor, o dono de imobiliária que tem mais diplomas, que tem o melhor sistema, não. Mas é aqueles que se adaptam às mudanças, aqueles que enxergam as mudanças e conseguem adaptar o seu negócio. Esses é que vão continuar sobrevivendo. Por que os dinossauros, quem acredita que teve dinossauro ou não, mas respeitando a todos, por que teoricamente, quem acredita, eles deixaram de existir? Porque houve uma mudança climática e eles não conseguiram se adaptar. E aí foram extintos. Será que as imobiliárias vão ser extintas? Será que a minha profissão, a sua, vai desaparecer? Eu não sei. Mas certamente elas estão passando por avanços, por mudanças. E especialmente ligadas à tecnologia, então eu tenho que me adaptar a isso. E junto comigo todo o meu time, porque a gente está falando aqui de ter times de alta performance. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com o time, eu tenho que levar o time todo junto comigo. Esse escritório aqui, essa foto é velha, hein? Depois que eu tirei essa foto, eu falei assim, caramba, tem até máquina de escrever ali. Eu tive uma dessa, meu pai me deu com 14 anos, falou assim, ó, você vai aprender datilografia agora, vai arrumar um estágio no Banco do Brasil e vai fazer sua carreira. Era isso, né? Na década de 70 era o padrão. Funcionário público, ó, com todo respeito aos funcionários públicos, mas era porque era a mentalidade, né? Você arrumou um emprego de funcionário público, aprendeu a datilografar, tá feito. Eu acho que eu até tenho em casa essa Olivetti ainda. O fato é que apesar dessa foto ser muito antiga, talvez a única coisa que mude ela do meu ou do seu escritório hoje, seja o fato de que no lugar da máquina de escrever tem um notebook. Mas as pessoas continuam trabalhando de forma individual, isoladas. Por isso o tema da nossa palestra é como transformar um grupo de trabalho, só que é um grupo de trabalho. Pessoas que estão no mesmo lugar trabalhando, grupo de trabalho. Isso não é um time. Um time as pessoas jogam junto. Interagem, tem responsabilidades e conexões entre as suas atividades. Será que no seu escritório as pessoas entram e saem o tempo todo, ninguém se fala, ninguém divide nada, ninguém compartilha, o meu trabalho não depende do seu, os nossos resultados não são compartilhados? Tem que repensar isso. Eu vou provocar vocês em algumas coisas que você pode falar, Marcelo, isso aí não funciona, isso aí no meu escritório não dá certo. Mas quem disse que e por favor, não joga em papel, tá? Mas quem disse que cada corretor tem que ganhar a comissão individualmente pelo que ele fez? E por que não um grupo ganhar sobre o todo que todos fizeram? Só para pensar. Se eu estou falando de time, presume-se que time joga junto, ganha ou perde junto. Toda vez que eu crio as individualidades, eu crio ambientes que são assim. Pessoas no mesmo ambiente, mas que não precisam nem se falar, porque o trabalho é meu, é individual. Então, fica a dica para vocês pensarem. Nesse barquinho aqui, olha, cada um está remando numa direção. O que acontece quando num barco cada um rema numa direção? Não sai do lugar, né? Então você imagina, tem uns caras aqui que estão buscando vender imóvel. Os outros ali estão buscando alugar imóvel. O outro ali está pensando em angariar imóvel. O outro aqui está olhando só a minha comissão própria. O jurídico fala não para tudo quanto é tipo de contrato. É isso que acontece no ambiente. Tem um pessoal jogando para trazer receita e tem um outro jogando para não trazer. Eu sou um cara da área financeira, já falei para vocês na apresentação. Dentro da minha área, tem algumas áreas que estão subordinadas a mim. Por exemplo, o jurídico, a contabilidade e o tributário. Essas três áreas... Tem algum advogado aqui? Deve ter alguns, né? Não? Ah, então eu vou poder falar mal. Contador. Oi, aí complicou, hein? Aí, tamo junto. Mas você vai concordar comigo.
O contador, o advogado, o tributarista, eles são cargos bastante técnicos e eles são como os delegados da lei, das coisas saírem certinhas. Então, existe uma norma, existe lá os CPCs da vida na contabilidade, existe toda a Constituição. Então, se presume isso, né? Você presume que um advogado vai fazer coisa errada? Que um contador vai fazer um registro contábil errado? Não. Só que o que são essas profissões modernas? Nós não podemos, dentro de um ambiente de trabalho, ser as pessoas que só falam não. A área comercial vai buscar novos negócios e chega na minha área, não, isso não pode, você está louco? Não, não pode. O profissional moderno tem que falar, olha, desse jeito não pode, mas vamos mudar para cá, eu vou te ajudar a viabilizar essa ideia, porque a ideia é boa. Porque a empresa, no final das contas, só existe se vender. A área comercial tem 1001 ideias. Nem todas, de fato, podem ser aplicáveis. Mas o papel das áreas de controle é ajudar, é suportar a área de vendas. E não simplesmente falar não para tudo. Acabou esse profissional, não pode mais ser assim. Então, às vezes, no nosso departamento, quando a gente está girando com o barquinho em volta, é por causa disso. Tem um que está querendo vender, mas tem outro cara lá na empresa que está atrapalhando o processo. Em vez de ajudar, dar a mão, o que esse barquinho tem que fazer? Tem que todo mundo estar remando, né, na mesma direção. É importante remar na mesma direção. O problema é que só isso também não é suficiente. Remar todo mundo na mesma direção é a primeira etapa do sucesso. Mas, na verdade, a gente precisa estar remando na direção correta. Você já pensou se todo mundo estiver remando para a empresa fechar? Remando contra os princípios, o que o dono da empresa quer? Não dá, então tem que ter uma direção. Uma direção é fundamental. E segundo o Amir Klink, um rumo e um destino fazem a diferença em qualquer situação. A sua equipe de trabalho, eles sabem qual que é o plano do seu escritório, da sua empresa? Para onde vocês querem ir? Qual que é o orçamento dessa empresa para esse ano? O que vocês pensam do futuro? A sua empresa, você que é dono, quem que é seu sucessor? Como é que você está preparando o time para o dia que você se aposentar ou não quiser mais trabalhar? A equipe vê tudo isso e ela fica perdida. Para onde que eu remo? Ah, é para lá, o chefe falou que é para lá, então vamos, naquela direção. Mas é preciso ter alinhamento. Para ter um time de alta performance, o time precisa estar alinhado, remando na mesma direção e sabendo qual que é essa direção. Eu trabalho hoje numa empresa, numa multinacional, de tecnologia. A empresa vai muito bem, obrigado. Eu não vou falar o nome dela em respeito, até porque a gente está gravando. Mas eu sei que os acionistas dessa empresa têm um plano de triplicar o tamanho dela até 2023. Essa é a nossa direção, é o nosso alvo. Trabalhar todos para que essa empresa seja 3 vezes maior daqui a 4 anos, 5 anos. Cheguei lá, a gente vai para a próxima meta, mas você tem que ter metas e datas. Pode ser que eu não esteja lá em 2023, mas hoje eu estou trabalhando para levar essa empresa até 2023 nesse ponto. No meio do caminho vão acontecer altos e baixos, natural. Mas você tem um alvo, você tem um... No coach a gente fala assim, sair do ponto A e chegar no ponto B. Quando você chegar no ponto B, você faz uma nova meta. E é assim que vai a vida, né? Um plano para cada ano, para cada período. Às vezes tem um funcionário trabalhando com você, mas ele não sabe para onde sua empresa está indo. Aí você está tendo rotatividade, pessoas que não ficam, porque não entendem o plano do seu negócio. Não sabe se a empresa vai quebrar, se não vai, se só o patrão quer ganhar dinheiro e troca de carro e o cara está lá ferrado e não está ganhando dinheiro. Então tem que ter esse alinhamento. Jim Collins é um professor de Harvard. Ele escreveu um livro, quem não leu ainda eu recomendo, que chama Empresas Feitas para Vencer. Muito interessante o livro dele. E ele diz o seguinte, ele como líder, aqui o pointer não funciona, né? Ele como líder, ele escolhe as pessoas certas para colocar no seu ônibus. Aqui ele usa uma empresa como ônibus. E as pessoas que não estão alinhadas, ele tira. O líder tem que ter também essa coragem. Muitas vezes tem alguém lá no seu departamento, na sua empresa, que está atrapalhando o negócio. Deixa a pessoa ser feliz em outro lugar. Não atrapalha ela e não atrapalha o seu negócio. Escolhe as pessoas certas. E aí o que ele faz? Ele leva essas pessoas para dentro do ônibus, e não é assim, cada um senta onde quiser, não.
Tem o cara que tem o perfil para ser o motorista, tem o cara que tem o perfil para ser o cobrador, tem o cara que tem o perfil para ficar na janelinha, o outro que vai ficar na porta de emergência. Cada um tem um perfil, as pessoas certas no lugar certo. E aí ele, como líder, ele dá a direção. É o líder que dita o ritmo. Fala para onde que a gente está indo. Olha, o nosso foco vai ser vendas. Vendas do quê? Ah, vendas de apartamento. Tá, mas apartamento usado ou novas incorporações? Novas incorporações. Todo mundo entendeu? Então, o nosso negócio, a gente pode alugar também, pode vender outras coisas? Pode. Mas qual que é o core business do meu escritório? É foco. Porque eu levo todo mundo para se especializar naquilo, para buscar angariar imóveis daquele tipo, para buscar clientes que têm o perfil de comprar esse tipo de imóvel. Agora eu fico dando tiro para tudo quanto é lado, não vai dar certo, gente. Dá para ganhar muito dinheiro só com locação, dá para ganhar muito dinheiro só com novos empreendimentos, dá para ganhar muito dinheiro com venda de imóveis usados. Enfim, todo mercado tem seu potencial, mas desde que a gente coloque foco. Qual que é o propósito do líder e qual que é o propósito de cada colaborador que tem no seu time? Ah, Marcelo, o propósito do pessoal é ganhar dinheiro. Mas todo mundo quer ganhar dinheiro para alguma coisa. O dinheiro, eu estava conversando com o colega, o dinheiro é só um papel, é um negócio que circula. Não é ele de verdade o que as pessoas querem, mas é o que eu consigo fazer com o dinheiro. Será que você conhece o propósito por trás de cada colaborador que você tem no seu time? Poxa, tem um cara que está trabalhando lá para pagar a faculdade. Tem um outro que está trabalhando lá porque está querendo ter uma casa própria. Cada um tem um propósito. E a gente tem que conhecer e respeitar o propósito do nosso time e ajudar para que eles atinjam o propósito deles. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por tudo isso que eu já passei também. Mas eu acho lindo quando um colaborador, alguém do meu time, me convida para ir no casamento. Poxa, que legal, foi através daquele trabalho ali na empresa onde a gente está junto, que o cara conseguiu se formar, conseguiu comprar uma casa própria, conseguiu casar, conseguiu ter filhos. Poxa, é através ali daquela empresa, daquele trabalho que ele está conseguindo adquirir as coisas. Né? Vejo às vezes esse colaborador vir falar comigo de dívida, aí eu dou alguma dica para ele, ajudo de alguma forma, e passa um tempo eu vejo que aquela pessoa conseguiu quitar a dívida, se resolveu. Poxa, então sabe, a gente pensa muito no crachá do cara, e não olha o ser humano que tem por trás do crachá. Todos nós temos algum propósito, ninguém está trabalhando porque não tinha nada para fazer em casa. A gente quer alguma coisa. E você, como líder, sabendo do propósito do seu time, você pode ajudá-los. No final eu vou falar uma frase, mas eu já vou dar um spoiler dela aqui. Você vai ter mais sucesso se você ajudar os seus colaboradores a terem sucesso. Isso é batata. Ganho mais se os meus colaboradores ganharem mais também. Então conheça o propósito do seu time. Eu gosto de pensar em times de alta performance e falar de esporte. Quando você fala em time, você pensa em esporte, né? Aí eu tinha colocado uma foto do Tite, ainda estava velha, com a camisa do Corinthians. Eu falei, não vai dar certo, que vai ter corintiano lá, vai ter palmeirense. Então ali é o Tite da seleção brasileira, tá? E o Bernardinho, representantes das duas seleções que nós temos, de futebol e de vôlei. Inclusive o Bernardinho masculino e feminino, né? Um cara extraordinário no campo de atuação dele. Como é que esses caras trabalham? Junto. O líder tem que trabalhar junto com o time. Tem que sofrer, tem que torcer, tem que estar ali no meio. As empresas, especialmente as startups, as multinacionais mais modernas, acabou essa história de sala fechada do chefe, secretária para falar com o chefe, sabe, toda uma hierarquia. Não, é todo mundo junto, é todo mundo se falando, é todo mundo jogando o jogo junto. Se você pegar o Tite e olhar do lado de fora, o Bernardinho, então nem se fala, parece que ele está jogando ali fora, né? O cara transpira, o cara sofre junto com o time. Eu vejo muito empresário que fala assim, o horário de expediente é das 8 às 5, mas ele é o primeiro a chegar às 11. Aí cumprimenta male um ou outro do escritório. Aí vai para a sala dele fechada lá, que ninguém sabe o que ele faz lá dentro. E aí depois, no final do mês, ele cobra o resultado da turma. Mas ele fez uma visita junto com o cara, ele conhece o time que está jogando, o perfil de cada um, nada. E quer exigir alta performance, não vai ter alta performance nunca. Não vai ter. Tem que estar jogando junto. Esses técnicos, eles jogam junto e eles têm uma estratégia.
Quando você pensa num campo de futebol, você tem lá vários profissionais, todos são jogadores, mas cada um deles não tem uma habilidade distinta. O que você espera de um centroavante? Marcar gol. Ele pode eventualmente voltar para marcar. Ele pode eventualmente tirar uma bola de cabeça lá quando está cobrando um escanteio lá no campo dele. Mas essa não é a principal função dele, correto? Se ele não marcar gol, ele vai ser cobrado. O zagueiro é a mesma coisa. O zagueiro, qual que é a principal função? Defender. Se ele falhar numa bola, acabou a carreira do cara. Agora, se eventualmente lá na frente ele marcar um gol de cabeça no escanteio, pô, beleza, parabéns. Mas eu não vou cobrar isso dele. Não é a principal atividade dele. Mesma coisa vale para o lateral esquerdo, para o lateral direito, meio de campo. Cada um jogando na sua posição, dando o melhor de si de acordo com a sua atribuição. E o técnico conhece as suas peças e vai mexendo no time de acordo com o jogo. Lembra que eu falei 2019? 2019 é diferente de 2018. O campeonato de 2018 já foi. Como é que eu vou colocar as minhas peças em campo em 2019? Que peça que eu vou ter que mexer porque não rendeu tão bem em 2018? Eu vou ter que trocar alguma peça? Eu vou ter que contratar algum novo talento para colocar no meu time? Não sei. Mas é o técnico, é o líder da nossa empresa, do nosso departamento que define isso. Não pode haver desorganização. Tem muito líder que é desorganizado. E um líder desorganizado dá brecha para que toda a equipe seja desorganizada. Quando eu estou falando desorganizado, essa foto aqui, eu até brinco com a minha filha que é o quarto dela. Mas não é não. Se o líder tem um monte de papel na mesa, se o líder esquece das agendas, o funcionário liga para o chefe, chefe, aquela visita que a gente ia fazer, putz, meu, esqueci, vai indo aí que eu chego. Tudo errado. Tem que partir do líder o exemplo. E ele tem que ter organização de agenda, de mesa, tem que ser o cara que vai dar o exemplo, não é verdade? Como é que quer ter um time de alta performance jogando assim? Ele tem que estar no controle. É ele que controla, não são os colaboradores que controlam. Por isso que ele é o líder, não os outros. Não dá para ter alta performance sem ter controle de agenda, de documentação, de rotina. Onde que seu time está hoje? Foi visitar aonde? Tem um relatório? Tem um reporte? Quantas visitas, quantas vendas? Tem um CRM implementado para controlar isso? Tudo isso faz parte do controle, do cockpit ali, do líder. E no final ele influencia. É fundamental que nós como líderes influenciemos os nossos colaboradores. Eu cheguei nessa empresa que eu trabalho hoje, há 4 anos atrás, em substituição de um outro diretor. E aí eu gosto de saber, por que o outro diretor saiu, né? Foi mandado embora. E aí falaram assim, olha, ele era um cara tecnicamente, eu ainda tive que escutar isso, ele era um cara tecnicamente até melhor que você, mas ele tinha um grande problema comportamental. Ele era um cara que brigava muito com as demais áreas. E aí ele dava brecha para que toda a equipe também brigasse. Quer dar um exemplo? A diretora de RH não suporta ele. E aí toda a equipe financeira com a equipe de RH não se dão, é briga todo dia. O que eu cheguei e fiz? Amizade com a diretora financeira. Porque se eu com a diretora de RH, se eu e a diretora de RH estamos com um relacionamento bom, amigável, amistoso, entendendo aonde que são os conflitos, e há conflitos entre as áreas, normal. Mas se a gente consegue criar um ambiente de cumplicidade, de harmonia, eu não permito que alguém da minha equipe tenha um confronto com alguém do RH, porque é pelo exemplo, eu não preciso nem falar isso. Mas eu estou vendo que vocês dois se dão bem. Aí eu não vou me dar bem com o colaborador dele, se o meu chefe se dá bem com... Entendeu? Isso que é influência, você dá o exemplo. E você dá o exemplo não mandando, mas é dando exemplo daquilo que você faz no dia a dia. A gente influencia as pessoas como líderes. Então muitas vezes a gente bota a culpa na equipe, que a equipe não serve, que a equipe é corpo mole. Mas e eu como líder, o que eu estou fazendo para que essa equipe tenha um desempenho melhor? Eu estou influenciando positivamente? Eu estou exigindo delas algo que eu não faço? É o pai que fala para o filho não fazer uma coisa e faz, né? Ó, fumar faz mal, hein, filho? Estou com cigarro na mão. Não faz sentido. Os filhos copiam exatamente o que os pais fazem, né? Eu não sei se vocês lembram dessa história aqui. Cristiano Ronaldo, na época Real Madrid, nessa foto especificamente,
Seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece, sabe o grande craque que é de futebol. Eurocopa 2016/2017. Final da Eurocopa. Portugal e França. O jogo estava 0-0. Aos 24 minutos, Cristiano Ronaldo sofre uma falta, lesiona o joelho e é substituído. Sai do campo chorando, porque, poxa, afinal, o líder do time, dentro de campo, sai do jogo. Portugal não tinha ganho a Eurocopa ainda. Vamos perder a oportunidade. Ele vai pro vestiário, acabou o jogo para ele. Dali, Cristiano Ronaldo podia ir para o hospital, podia ir para cá tomar o banho, ir para casa. Termina o primeiro tempo, volta o segundo tempo, 0-0. Eis que surge Cristiano Ronaldo lá mancando com uma perna. Tudo enfaixado o joelho. Ué, jogar não pode, porque já saiu, né? Ah, vai ficar sentado então lá junto com os outros colegas assistindo o jogo, que já era bem legal, dar um apoio ali. Mas não. Ele se levanta e vai do lado do técnico na beira do campo, jogar o jogo junto com o técnico, orientar o time do lado de fora. Foi linda a cena. Vocês podem procurar no YouTube depois quem não assistiu, mas é bonito de ver. Um cara que tem esse espírito de liderança. Ele não precisava fazer isso, mas ele via a importância do que ele representava para o resto. E a influência dele, mesmo estando ali fora e falando, vai, joga, e orquestrando o time. E o técnico podia falar, sai para lá, cara, essa posição é minha, você está louco? Não, mas sabia da importância dele. O que eu quero dizer para vocês com isso? Duas coisas. Primeiro, ser líder não tem nada a ver com cargo. Ah, na minha equipe eu não tenho supervisores, não tenho gerentes, ou eu não sou um líder de equipe lá, eu não sou o dono da empresa, deixa esses problemas para ele. Não. Todos nós podemos ser líderes, devemos ser líderes. E a primeira liderança, segundo Rancharan, começa em ser líder de mim mesmo. É o primeiro degrau da liderança. Quando eu assumo os compromissos comigo mesmo. E Cristiano queria ser campeão. Então ele tinha um compromisso com ele mesmo. E depois com os demais colegas. Então você não precisa ter um cargo para liderar, para influenciar os seus colegas de trabalho. E uma vez influenciando os seus colegas de trabalho, você se torna uma inspiração para eles. E os resultados melhoram. E a segunda coisa que a gente aprende com essa foto, é que talvez você seja o líder, o dono, o gerente, o supervisor de uma área, de um departamento, eu não sei. Mas pode ser que você tenha um corretor, alguém lá embaixo na pirâmide do seu time, que tem um grande espírito de liderança, que influencia os demais positivamente. Valorize esse cara. Talvez você não possa dar uma promoção para ele agora, mas ajuda esse cara porque ele está te ajudando. A gente tem que estar muito atento às pessoas do nosso time que influenciam os demais, porque isso tem de tanto para o bem como para o mal. Aquela laranja podre nós temos que tirar. Mas os caras que são influenciadores positivos nós temos que valorizar, são joias raras que a gente não quer perder para a concorrência. Eu não quero que aquele cara saia do meu time e vá montar a imobiliária dele. Porque ele pode fazer isso, ele tem potencial. Mas não é melhor ele ganhar dinheiro e crescer na minha imobiliária? Por que eu vou deixar ele crescer em outra? Então vamos valorizar as peças do nosso time. E falando de Fórmula 1 então, não tem mais graça, né? Depois do Senna, ai, que saudade. Eu era criança, lembro meu avô, meu pai, eu, meu irmão, acordava de madrugada para ver as corridas de Fórmula 1, coisa boa. Aí o Rubinho não deu muita sorte, o Massa também não, e agora não tem mais ninguém, né? Agora você decide se você torce lá para o alemão ou pro inglês, né? Chegou um menino novo aí agora. Francês? Eu não sei. Eu sei que eu vi um menino novo aí agora que foi super bem. Como? Tomara que melhore, mas enfim. O fato é, onde eu quero chegar? Times de alta performance. Na Fórmula 1 ou qualquer tipo de corrida, precisa ter alta performance ou não? Milésimos de segundo fazem a diferença em quem vai para o pódio ou não. Numa troca de pneus,
você precisa de uma equipe totalmente engajada. E eu fiquei pensando, como é que eu e você troca pneu, se o nosso pneu furar? Tem gente que não sabe nem mais trocar pneu, né? A verdade é essa. Não sabe, tem carro que está escondido o macaco, ou a chave de roda? Não tem. Aí, você vai lá, procura o pneu, a chave de roda, o macaco, aí suja a mão. É um processo que vai levar uns 15 minutos. Aqui, eu pesquisei, o recorde da Fórmula 1, olha, é do Felipe Massa. Quer dizer, da equipe, né? Da equipe Williams. Em 2008, 2,8 segundos. Não dá tempo de eu terminar essa frase, eu acho, né? 2,8 segundos os caras trocaram o pneu do carro. Mas olha ali, quantas pessoas tem ali em volta? Umas 10. Cada uma especializada num ponto. É o cara da chave de roda, é o cara do pneu, é o cara do step, é o cara do combustível, é o cara... Não é só troca de pneu. Está abastecendo ali ainda. Pit stop. Pit stop. É que agora mudou a regra de novo, cada ano é um ano. O fato é que quando a gente tem as pessoas especializadas, cada uma fazendo uma atividade específica, os resultados são melhores. Então, vale tanto para a imobiliária, como vale, por exemplo, para agências de recrutamento. Se você tem pessoas que vão angariar imóveis, numa empresa de recrutamento você tem pessoas que vão angariar, captar vagas nas empresas, só que é esse mesmo cara que vai também buscar os candidatos, que vai entrevistar, ou que é esse corretor que angariou o imóvel, mas que também vai oferecer os imóveis, que vai levar o cara para visitar, que depois vai cuidar da parte burocrática, está perdendo muita energia. Ah, Marcelo, mas o meu escritório só tem 2 pessoas, tem que fazer isso mesmo. Ok. Mas escritórios que estão melhores estruturados, que tem mais gente, deveriam ter pessoas especializadas para cada atividade. Renderia muito mais. É isso que a Fórmula 1 nos mostra. Pessoas especializadas. Por isso que o nome da nossa palestra tem a ver com time. Num time, cada um é especializado numa coisa. E por isso tem alta performance. Quando eu faço um pouquinho de um monte de coisa, eu não faço bem feito. Eu não faço 100% do que eu poderia fazer. Alguém já pensou em tomar um remédio para curar mais ou menos uma dor de cabeça? Curar mais ou menos aquele resfriado? Você quer tomar um remédio e resolver, não é isso? A equipe de alta performance é assim. Ela tem que chegar para resolver o problema. Não é para fazer mais ou menos meia boca. É alta performance. Por quê? Porque no final tudo tem a ver com resultado. Resultado é dinheiro. Qualquer mudançazinha que a gente faz no processo, que pode economizar ou pode render mais, é grana no bolso. Então a gente tem que pensar nisso, dinheiro. Qual que é o segredo do sucesso no final das contas? Ganhar mais, gastar menos, isso significa lucro, dinheiro no bolso. Em outras palavras, vender. A gente tem que vender bem, vender por um preço maior, fazer mais vendas, né? E do outro lado, comprar mais barato. Se eu vendo melhor, vendo mais e consigo comprar menos, com um preço menor, eu tenho, e também reduzir custos operacionais. Será que tem custo lá no imobiliário ou não? Estão gastando dinheiro com marketing, com propaganda, com sistema, com aluguel. Tem que pensar, tem imobiliária que tem imóvel próprio, tem imobiliária que aluga um imóvel. Poxa, eu tenho que estar na Faria Lima, eu tenho que estar naquele prédio X. Tem que repensar todos os custos, porque qualquer redução que eu faça é dinheiro na veia. Né? Eu trabalho hoje numa empresa que tem 2.500 colaboradores. O nosso prédio cabem só 1.000. Por quê? Porque não faz sentido eu ter mais prédios, mais andares do prédio para caber as 2.500 pessoas. Por quê? 1.500 estão em férias, estão doentes, estão em home office, estão no cliente. Nunca tem 2.500 pessoas dentro do escritório, então não precisa ter um escritório para 2.500 pessoas. A gente fez um estudo do que era necessário, quantas pessoas circulam por dia, de fato, no escritório. E aí ninguém mais tem mesa fixa. Por quê? É rotativo. Estacionamento rotativo. Será que na sua empresa você precisa ter o escritório do tamanho que tem? Outro dia eu fui visitar uma imobiliária, inclusive, e o cara fez, né? Ele tinha um escritório pequenininho, eu construí minha casa, eu estou falando com propriedade, aquele sonho do cara que não tinha nada, né?
E quando constrói, quer ter tudo. Aí eu construí banheira, coloquei closet, coloquei laguinho de peixe. Aí depois você olha para tudo aquilo e fala, que besteira que eu fiz, né? Então, eu acho que na imobiliária deve acontecer assim também. O cara começa pequeno, trabalhando, tem um sonho de crescer. Aí quando ele começa a ganhar uma grana, ele fala, vou montar o meu escritório. Agora o meu escritório vai ser top. E aí monta aquele escritório espelhado, bonito, quer ter aquela recepção, aquela sala dele de presidente, né? E aí começa a ter um monte de espaço ocioso. Aí eu fui nesse escritório e falei, cara, mas para que você tem todo esse espaço aqui? Subloca um pedaço disso aqui, dá um pedaço para um escritório de advocacia, sei lá, um outro negócio que possa ter alguma afinidade com o seu, que você está perdendo dinheiro, oportunidade de dinheiro aqui. Tem muita gente perdendo dinheiro por causa disso, custos operacionais. Às vezes uma moedinha de economia em alguma coisa faz diferença no longo prazo. A gente tem que pensar nisso. Pequenas coisas fazem uma grande diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional. São os detalhes. Outro dia eu estava vendo, para o navio poder fazer uma curva, ele tem lá o leme. Só que na ponta, e o leme tem não sei quantos andares, né, de um grande transatlântico. Só que para mexer o leme, tem um negocinho lá embaixo dele, que deve medir isso aqui, da minha altura talvez, que chama Trim Tab, que ele faz assim. Quando ele faz assim, o leme mexe. Então um negócio pequenininho movimenta na verdade o navio inteiro. É uma pequena diferença que a gente faz no nosso dia a dia, que vai ter um impacto muito grande. Lembra que a gente falou lá no começo das rotinas? Eu fico tão na rotina que eu não paro para pensar nos detalhes, o que eu posso mudar hoje, que não deu certo, ou deu certo em 2018, mas não vai dar em 2019. Nosso tempo está correndo aqui, né? Então vamos lá. Características desse time de alta performance. As informações, elas são livres. Todo mundo conversa sobre tudo, não tem essa informação aqui, olha, só esse departamento, só essas pessoas podem saber. O fluxo de informação é livre, todo mundo pode falar com todo mundo. Lembra que eu falei do chefe que não tem mais sala fechada? Na minha empresa é assim, o presidente está lá no meio de todo mundo pode conversar com ele. Então, o alinhamento flui de uma forma melhor quando a informação é aberta. Os relacionamentos são confiantes. Para você trabalhar num time de alta performance, você tem que confiar nas pessoas, tem que respeitar e especialmente tem que colaborar. Eu não sei tudo, mas o outro sabe mais um pedacinho, o outro mais um pedacinho. A soma dos nossos conhecimentos nos fortalece. Conflitos. Tem conflito? Tem. É importante ter conflito. E é importante discutir os conflitos, para surgir ideias. O problema é quando a gente leva o conflito para o nosso lado pessoal. Eu tenho que ganhar, porque se eu perder de você, bom, como assim? Não, mas é o assunto que tem que ter um ganhador. E o assunto, não importa se sou eu ou você, que seja bom para a empresa. E muitas vezes eu vou ter que abrir mão da minha convicção. Aí vem o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Times de alta performance não podem ter isso. A atmosfera do lugar é um clima positivo, agradável. Chega um novo profissional para trabalhar, todo mundo acolhe bem aquele cara. Eu já fui em empresa, quando chega um novo colaborador, ninguém dá bom dia para o cara, sabe? Vai, mais um aí, mais um para dividir a comissão. Não, pô, vamos ajudar o cara, vamos... Imagina que ele é um profissional que vem com uma outra bagagem e você pode aprender com ele, mas ele precisa da nossa ajuda para entender como é que é o modus operandi desse novo lugar que ele está chegando, porque tem novidade para ele ali também. Então cabe a nós que já estamos na empresa ajudar, acolher bem essas pessoas que estão chegando. E a gente faz isso? Não faz, né? É triste isso. Nos erros que a gente aprende. Só que a gente não pode, a gente tem que cometer novos erros, né? A gente não pode cometer os mesmos erros. As decisões, olha só que legal. Acabou essa história de eu mando, eu decido, eu faço, você obedece. Especialmente com a nova geração, e vocês devem trabalhar, ou se não trabalham ainda, vão trabalhar com a nova geração, os jovens que estão vindo para o mercado de trabalho. Como é que eles vão aceitar trabalhar na empresa de vocês, se eles não podem ter voz ativa, se eles não podem falar, opinar? Sabe o que vai acontecer? Não para 6 meses. Vai embora. O jovem, ele aprendeu com os pais, e o pai desse jovem sou eu, que não bateu nele, que dialogou, que quis ser mais amigo do que meu pai era meu, não é assim? Nós, pais dessa geração dos anos 70, quisemos ser mais bonzinhos com os nossos filhos. Muitos dizem que a gente estragou essa geração. Não sei.
O fato é que eles são diferentes do que nós fomos e do que nossos pais foram. E os filhos deles vão ser diferentes também, cada geração tem as suas peculiaridades. Essa nova geração é tecnológica. Então, eu já fui em escritório contábil que proibia todo mundo de ter o celular em cima da mesa. Esse moleque vai embora. Como é que você vai tirar o celular dele? Ele cresceu com o celular na mão. Ele consegue trabalhar, ouvir música no fone de ouvido. Outro dia eu falei Walkman, deram risada. Eu nem sei como que é MP4, é no celular mesmo, né? Mas eles fazem tudo ao mesmo tempo, é uma loucura. Para a gente não funciona, eu não consigo. Mas se eu tentar coibir esse cara não se prende ao trabalho. Então eu tenho que ter um ambiente assim, onde as decisões são mais abertas, eu discuto com as pessoas. Claro que o líder tem que tomar decisão, ele é pago para isso. O dono da empresa, é ele que está assumindo em primeira pessoa a sobrevivência da empresa dele. Não é verdade? Mas ele não toma mais uma decisão autocrática. Eu mando e pronto. Eu escuto a opinião das pessoas, porque pode ter uma ideia muito legal. É colaboração. E aí eu tomo a decisão. E as pessoas se sentem valorizadas, porque elas foram ouvidas. Eu sempre falo isso para a minha equipe. Antes de tomar uma decisão, eu sempre vou consultar vocês. Mas a minha decisão pode ser a que você deu, o mix das duas decisões, ou baseado no que vocês falaram, eu vou tomar uma outra. Eu quero que vocês respeitem isso, de que eu estou aqui, o meu papel é tomar decisões, mas o meu comprometimento com vocês é que sempre eu vou escutar vocês antes. Eu ganhei o time. As pessoas sabem que são valorizadas, que são ouvidas, que têm opinião para dar. Criatividade. A gente está falando aqui de novas tecnologias, de foco, de mudar algumas coisas. Volta para o escritório de vocês e vai bater um papo com a turma. Será que não tem alguma ideia lá que está engavetada de alguém que você nunca deixou aflorar? Ou um cara deu uma ideia e você, não, isso aí não vai dar certo, já cortou logo de cara. Escuta o colaborador, talvez esteja uma ideia genial lá. Pô, vamos agora, não precisa mais gastar combustível para levar o cliente para ir ver 10, 20 imóveis para no final ele não comprar nenhum. Cara, se eu estou na dúvida desse cliente, eu vou fazer um tour com ele virtual. 20 imóveis, tudo virtual. Eu vou gravar. Quando eu vou angariar os imóveis, eu vou gravar vídeo de todos os imóveis. Eu vou passear com a câmera no imóvel inteiro. Pensei nisso aqui agora, talvez já até exista, né? E aí o cara quer o imóvel, chega aqui, vem aqui, ou dou um link para ele. Pode passear nos imóveis aí. Aquele que você gostou de verdade, a gente vai. Mais assertivo. Lembra que eu falei da moedinha? Pô, um funcionário seu visitando 20 imóveis, ou ir visitar só 3 que o cliente de fato gostou, é economia ou não é? De tempo, de combustível, de dinheiro. E os outros também não têm acesso. Hã? E os outros que não conheciam o imóvel têm acesso. Claro, perfeito. Então, assim, eu pensei nisso agora, talvez seja uma coisa tão besta isso que eu falei, mas a equipe de vocês, na fábrica, a gente fala o chão de fábrica, normalmente a pessoa que está na rua é a que tem as melhores ideias. Então a gente tem que escutar esses caras, né? Não podá-los e colocar em prática no nosso negócio. Já falamos aqui da tomada de decisão, né? Tem que ser compartilhada. Eu delego também. Eu não decido tudo. Tem coisas que eu delego para alguém do meu time fazer, porque se está tudo centrado em mim, eu não dou conta, gente. Não dá conta. Aí você não consegue tirar férias, você não pode ficar doente, não pode nada, porque tudo depende de você. Se não tiver você ali, o escritório fecha. Não pode ser assim. A gente tem que desenvolver novas lideranças, né, por área de responsabilidade e delegar isso para eles. Falamos de propósito, lembra? A gente precisa entender as motivações. As pessoas, elas gostam de estar num ambiente que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam pertencentes daquele ambiente. Então você precisa ser essa pessoa que motiva as pessoas a estar ali, que acolhe bem. Saudosos Beatles, hein? Não é da minha época, viu? Mas eu sei. Até hoje, uma das bandas que mais vendeu disco. Um negócio assim, realmente incrível. E olha que interessante, eu fiz uma pesquisa sobre os Beatles. E quando você olha os Beatles como grupo, um grupo que não tem o que falar. Sensacional. Mas quando eu olho na individualidade de cada um deles, os 4 tinham problema. Problema político, problema com a mãe, problema com droga, problema de autoestima baixa. Cada um deles tinha um problema.
problema entre eles. Foi até, normalmente o que acontece de se desfazer as bandas, né? Esse ego, esse orgulho. Ele tá dando mais entrevista que eu, tá saindo mais no jornal que eu. Tem muito disso. Mas juntos, enquanto estavam juntos, formaram uma banda sensacional. Lá na minha empresa é assim também. Eu não vou ter todo profissional extraordinário. Todo mundo que é excepcional. Eu preciso ter aqueles, que eu não sei qual é o nome que se dá no ramo imobiliário, mas lá na empresa a gente chama dos carregadores de piano. É o cara que faz o trabalho do dia a dia mesmo ali, de formiguinha, de trabalhar. Eu preciso ter gente com esse perfil também, né? Porque a empresa é a soma de vários perfis. E a soma de todos é que faz um time forte. Então tem esse aqui que é super talentoso num negócio, mas é desorganizado. Esse outro aqui que é super organizado, mas muito metódico, não fala direito. A soma de todos eles fortalece o time. É o caso dos Beatles. Você precisa encaixar as pessoas certas no lugar certo. Aí você pode estar perguntando aí, a gente está chegando no final do nosso tempo. Pô, Marcelo, tá, mas então alta performance, tem um time de alta performance, é isso? É isso. É quase só isso. E eu vou passar aqui com vocês por uma escadinha de uns degraus que fecham o nosso assunto de como ter um time de alta performance. Autoconhecimento. Cada colaborador deve saber dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Isso como ser humano nós precisamos saber. No que eu sou bom? No que eu não sou tão bom e que eu deveria me desenvolver? É importante eu saber isso. E eu como líder, devo conhecer essas fortalezas e essas fraquezas de cada um dos meus colaboradores. Porque aí o que eu vou fazer? Tem uma teoria que diz o seguinte, e eu aprendi isso no jogo do tênis. Você deve, na verdade, intensificar as fortalezas do atleta e não trabalhar tanto com as debilidades. Se o cara chuta muito bem com a esquerda, não tenta deixar ele um cara extraordinário com a direita. Ele vai melhorar com a direita, mas ele nunca vai ser extraordinário com a direita, se ele chuta super bem com a esquerda. Ele está condicionado ao melhor golpe dele ser um chute de esquerda. No caso do tênis, a mesma coisa. Se o cara é ótimo de forehand e o backhand é mais ou menos, faz o backhand ser uma bola de proteção, uma bola que não vai ser tão boa como o forehand, mas intensifica para que ele tenha um forehand o melhor possível. Nosso colaborador é a mesma coisa. O que ele é bom? Ajuda ele a ser fantástico naquilo que ele é bom. E aquilo que ele não é tão bom, melhora, mas não crie expectativas de que ele vai ficar extraordinário naquilo que ele não é tão bom, porque ele não vai. É questão de perfil de cada um. Vai ficar frustrado. Você gasta muito mais energia para tentar deixar algo ruim, mais ou menos, do que aquilo que já é bom transformar em extraordinário. Então vamos transformar aquilo que é bom em extraordinário. Foco da energia. Comunicação. Olha o que o pai Peter Drucker disse. Que 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. Se você faz uma pesquisa de clima na sua empresa, um dos principais itens que vão aparecer lá como problema é a comunicação. E eu falo assim, mas comunicação o que é, Marcelo? O telefone que não funciona direito? É o memorando do mês que não está lá na parede? Não. É culpa minha e sua, do líder, que não se comunica, não interage, não alinha expectativas com o time. E aí estamos lá no barquinho, cada um remando para um lado. Não tem comunicação adequada. As pessoas não sabem para onde está indo, aquele famoso telefone sem fio. O relacionamento tem que ser amplo, tem que ser amistoso entre todos os níveis. Presidente e a moça da limpeza, o zelador, todos têm que se comunicar muito bem. E aí isso gera confiança. Eu tenho que trabalhar num lugar onde eu confie nas pessoas. A gente não espera que todo mundo que trabalha junto sejam os melhores amigos, frequentem um a casa do outro. Se isso acontecer, ótimo. Mas não é normal, as amizades elas ou acontecem ou não acontecem. Mas um ambiente de trabalho respeitoso, onde há confiança entre as pessoas, vai dar melhores resultados. Eu posso deixar meu celular aqui que ninguém vai roubar. Eu já trabalhei em empresa que o cara deixou uma blusa na cadeira e a blusa sumiu. Não dá, né? É um absurdo algo desse tipo. Na nossa empresa lá a gente larga notebook, larga celular, vai almoçar, carteira. Tem confiança no departamento, no time. É importante isso.
alinhamento sobre todas as decisões. Então, eu fui numa reunião com os sócios, com os outros diretores, tomamos uma decisão, primeira coisa que eu faço é alinhar com o meu time, para o meu time entender, olha, então a gente estava indo para cá, mas a gente tomou uma decisão lá estratégica, agora a gente vai para cá, tá? Então, por isso que aquela atividade que você fazia, nós vamos mudar, agora vai ser assim. Porque senão as pessoas não entendem o que elas estão fazendo, por que estão fazendo, falta alinhamento. É importante ter alinhamento. Já ouviram falar nessa palavra accountability? Accountability tem a ver com responsabilidade. Eu delego responsabilidade para as pessoas, e é importante que as pessoas assumam responsabilidades e saibam que depende dela entregar determinado resultado. As pessoas precisam receber isso, é fundamental. Nós precisamos, então, no time, ter accountability, que as pessoas possam dar. Nós estamos chegando ao final. Com isso, nós vamos ter sucesso. E segundo Napoleão Hill, que é outra pessoa que eu indico, recomendo para que vocês leiam a respeito, Napoleão Hill estudou a vida das pessoas de maior sucesso nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, que a gente se reunir como um grupo de trabalho, é só o começo. Mas permanecer junto é difícil. É um progresso conseguir manter os jovens trabalhando conosco. Não é fácil. E aí, trabalhar junto e de fato obter um resultado acima da média, isso é sucesso. Você quer ter uma empresa de sucesso? Trabalhe junto com o time. Boa comunicação, confiança, credibilidade, alinhamento das informações, mesma direção, todos sabendo, cada engrenagem, cada dentinho da engrenagem que cada um deles faz um motor girar. E por que esse motor gira? Porque está levando a empresa para determinado lugar. Isso é sucesso para todos nós. Eu vou pular isso aqui porque meus amigos já estão ali. E caminhando para o nosso final, eu só quero deixar com vocês o meu site, marcelosimonato.com. Esses aqui são os livros que eu já escrevi sobre liderança, sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre mudança de mindset, alta performance. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, marcelosimonato.com, e aí lá tem várias abinhas, uma das abinhas é /livros. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, espero ter contribuído de alguma forma e desejo sucesso a todos vocês. Muito obrigado.